Jesus guardou as palavras mais impactantes, qual fica viva na memória do discípulo, fica viva na memória do verdadeiro cristão. As palavras mais impactantes de Jesus. E as palavras mais impactantes de Jesus, não para os pecadores habituais, mas para aqueles que se achavam pessoas perfeitas. Sim, os que eram religiosos. Inclusive, Deus usa os servos dele, um simples evangelista de boné e óculos e enfim, todo estranho. Deus usa muitos nos dias de hoje para falar também contra os hipócritas e religiosos de nossa época. Louvado seja Deus, que ainda tem discípulos do Senhor Jesus Cristo, que também emprestam sua boca, emprestam a sua voz para o Senhor, para falar contra aqueles que se acham perfeitos, contra os religiosos, contra os hipócritas. Sabe, a elite religiosa da época, o qual conta a história desta mulher, Jesus perdoa uma mulher apanhada em adultério. A elite religiosa daquela época, sim, a elite religiosa daquela época, levou até os pés de Jesus, até diante de Jesus, uma mulher que foi apanhada em adultério. E a palavra do Senhor, aqui nesse texto bíblico, diz que então Jesus endireitou o corpo. Veja, a elite religiosa levou uma mulher apanhada em adultério diante de Jesus, e afirmando que exigia a morte daquela mulher por apedrejamento. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 5. E eles dizem assim: de acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas à pedrada. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Então, a elite religiosa pegou aquela mulher apanhada em adultério e levou até diante de Jesus. E exigiu a morte em apedrejamento. Jesus abaixou e começou a escrever algo no chão. Nós não sabemos, ninguém nunca soube o que Jesus realmente escreveu no chão. Seja o que for, todos que estavam ali saíram rapidamente. Porque, como eu disse no início, as palavras mais impactantes de Jesus não foi contra os pecadores habituais, mas contra os religiosos e contra os hipócritas. Jesus escreveu no chão, e a gente não sabe o que ele escreveu no chão, mas o que a gente vê no texto bíblico é que todos foram largando as suas pedras e foram saindo rapidamente, do mais jovem ao mais velho, todos saíram. E quando Jesus perguntou à mulher: onde estão aqueles que estavam aqui te acusando de adultério? Onde estão? E aí o texto bíblico nos diz que a mulher responde. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você. A mulher responde: ninguém, Senhor. E Jesus diz: pois eu também não o condeno. Mas agora, vá e abandone a sua vida de pecado. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Quando Jesus perguntou à mulher onde estavam os acusadores, e ela respondeu: ninguém está aqui, Senhor. Então ele declarou: eu também não o condeno. Querido amigo, querida amiga, será que isso significa que Jesus estava aprovando a forma de vida daquela mulher? Não. Jesus não estava aprovando a forma de vida daquela mulher. Porque me lembro muito bem do texto bíblico que Jesus diz: eu não vim para os que estão sãos, eu vim para curar os que estão doentes. Os doentes é que precisam de médico e não os sãos. Se você não está doente, então por que você precisa da Bíblia? Por que você precisa de Jesus? É só os doentes que precisam de Jesus. É só os doentes que precisam ler a Bíblia. Louvado seja Deus. Então as palavras mais impactantes de Jesus foram contra os hipócritas, contra os religiosos. E eu oro aqui, faço sempre minhas orações. Me livra de ser um hipócrita. Me livra de ser um religioso que fecha os olhos diante do almoço e fica naquela religiosidade toda. Me livra, ó Deus.
Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus é bom, sabe?